E no quadro Vida em Família, a gente sempre procura tratar de assuntos que contemplam a família, falando sobre os relacionamentos interpessoais da família e também sobre comportamento. E no tema de hoje, nós vamos falar com Vanessa Rezende. Vanessa, tudo bem? Tudo bem, pastor Jean. Bom tê-la conosco mais uma vez. Muito obrigada, para mim é muito prazer. E a gente vai falar sobre falhas e pequenos desvios nas condutas, né, das crianças. E temos aqui um representante das crianças, que é o Davi. Tudo bem, Davi? Fala aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem. E o que é isso que está na sua mão? Hã? É um... Isso aí é a fúria da noite? Fala no microfone, é um dragão? Dragão. É um dragão. É um dragão, a fúria da noite, não é? É um dragão. Isso. Bom, e o Davi não veio sozinho, veio com a mamãe dele, não é? Que é a Giovana. Giovana, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E nós queremos ajudar os pais a refletirem, né, sobre como cuidar das crianças e crianças que muitas vezes, né, têm dificuldade em se comportar, e a gente quer, Vanessa, você com o seu conhecimento e experiência também nos ajuda a trazer dicas, né? Hoje nós vamos falar, o Davi, Giovana, ele tem 5 anos, hein? Você estava falando? 5 anos. Não. Você tem quantos anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas Para tá bem 10 conservado, né? Bem conservado, Tá né, bem, Sérgio? para 10 anos Esqueceu de crescer crescer um tiquinho, né? Para 10 anos, né? E ele já estuda. Já estuda. E a gente tá vendo que... quarto. No quarto? Eu pensava que você estava na sala de aula. Mas no quarto você dorme ou você só estuda? Ah, então dorme também dorme. E ele é uma criança muito ativa, né? A gente estava brincando com ele aqui, bastante hiperativo, né? Vanessa, o que pode alterar uma conduta de uma criança? Que tipo de alteração no comportamento nós estamos pensando aqui? Olha, são vários motivos, pastor Jean. Tem um motivo específico que pode alterar o comportamento de uma criança. No caso do Davi, não é o tema hoje, né, pastor Jean, mas ele é uma criança que a gente vem observando, né, Giovana, que ele apresenta muitas das características de criança que tem TDAH, que é o transtorno de atenção com hiperatividade. No caso do Davi, pode ser mais um hiperativo. A gente vem pensando nessa hipótese já. E como hoje a gente vai falar a questão, né, do furto, de agressões físicas, geralmente as crianças que possuem um quadro dentro da hiperatividade, elas são muito impulsivas. E aí elas podem, em alguns casos, furtar coisas dos coleguinhas na escola, ou elas podem agredir. E hoje a Giovana, que Deus te abençoe, né, Giovana, ela veio para colaborar com o depoimento dela, com o testemunho do que ela tem vivido com o Davi, dentro do tema que a gente vai trabalhar Inclusive, hoje. nós temos algumas perguntas e aí a gente vai ouvindo a Vanessa e a Giovana ao longo das perguntas. Coloca pra gente na tela a primeira pergunta, por favor. Qual é a motivação do furto, já que não é uma questão só de classe econômica desfavorável? Bom, vale dizer então que existem crianças que normalmente elas praticam esse tipo tem esse tipo de conduta. Isso. Né? O furto, que às vezes até ela faz sem perceber. Pastor Jean, é o seguinte, quando a gente colocou a pergunta, né, qual o motivo que leva uma criança a furtar, não existe um motivo assim, específico. Cada criança, ela vai adotar um tipo de comportamento. Pode deixar o Davi, fica aqui pertinho de mim. Davi, chega pra cá. Na hora que aparecer eu e você, aí a gente fica aqui. Toma pode conta falar. do Jean Então, aí pra voltando, gente. gente, não existe um motivo assim, específico. Por que a criança roubou? A gente tem que entender assim, a motivação do coração de cada um. Não tem uma resposta pronta. Por exemplo, se a criança vai na escola, ela furta um objeto de um colega porque ela é impulsiva, porque ela tinha o desejo de ter aquele material e não tem em casa. Agora, o adolescente, por exemplo, às vezes ele pega alguma coisa também porque ele quer burlar as regras, a autoridade, se fazer valer enquanto pessoa, para se autoafirmar. Então, na verdade, o motivo que leva uma pessoa, uma criança a furtar, não tem uma regra pronta estabelecida. São várias as causas que podem levar isso a acontecer. É isso aí, Vanessa. Pequenos furtos. Isso é normal, isso é natural na infância? A gente, quando fala assim que é normal uma criança furtar alguma coisa, a gente não está aqui querendo validar que é normal, agora eu posso chegar na escola, eu tenho 5 anos e pegar o que eu quiser dos outros. Ser uma porque licença para isso, né? Isso não é uma licença, mas o que a gente entende? Que a criança, por exemplo, da idade do Davi, 5, 3, 4, 5, até no máximo 7 anos de idade, ela não consegue ainda expressar muito bem os sentimentos, as emoções, as frustrações. Ela não sabe muitas vezes lidar, por exemplo, meu pai não tem condição financeira para me dar um determinado brinquedo.
Como ela não consegue falar, ela age. Então, daí, normal, entre aspas, minha colega tem um apontador ultramoderno, meu pai não tem dinheiro para comprar, então eu levo lá para minha casa. Então, ainda é aceitável, mediante a imaturidade da criança e essa dificuldade de expressar o sentimento dela. Você conversar com o Davi tem 5 anos, ele não vai conseguir colocar em palavras a sensação dele. E às vezes é até comum, né, Giovana? Eu, por exemplo, tenho filha, eu estava até mostrando uma foto dos meus filhos, a Esté, que baseia a idade com o Davi. Às vezes a criança, ela até leva um brinquedinho da escola para casa, achando que é normal. Ah, o meu coleguinha deixou eu brincar durante o período da aula, mas às vezes a criança pensa que ela pode levar depois do período da aula. Cabe aos pais a ensinar a criança, né? Você já passou por isso? Não. Que bênção, que Caso bom. Davi Então, é outro. Outro caso. o Davi, então, ele é hiperativo assim, mas Então, senta aqui, ele pelo menos Senta ele aqui comigo. já sabe o que ele pode levar ou não. Isso. Agora, pastor Jean, a gente tem uma outra questão. Às vezes a criança, ela pega uma coisa do outro, não com a intenção de furtar. Lá no consultório eu observo muito isso. A criança, ela gosta muito de mim. Então ela quer levar um livro para casa, ela quer levar um lápis, um caderno, qualquer coisa que é uma forma de ter um elo com aquela pessoa para não se esquecer, como se ela estivesse levando um pedacinho de mim. Então a intenção não é roubar, mas é levar alguma coisa que me lembra aquele outro. Isso já aconteceu com a gente lá em casa, a gente tem que dizer, né, para os nossos filhos, olha, não é seu, você devolve, o coleguinha emprestou para você brincar, devolve. E aí depois a gente checar com a professora e a pessoa, um dos filhos, ir e devolver, de fato, aquele que trouxe. É importante fazer, né, para ensinar a criança. Todas as vezes que a criança cometer um ato desse, de furtar, com essa intenção ou não, é muito importante o pai fazer ela entender isso, até numa das perguntas que a gente vai trabalhar hoje, que são as dicas, né? Que é errado, que não pode fazer isso, que aquele material não pertence a ela e fazer a criança devolver, só que sem expor a criança ao ridículo, claro, com palavras negativas, tirando o apreço e, de certa forma, interferindo na autoestima dela. Agora, é claro que vai variar da idade, né? A criança mais velha, ela já pode ter essa interpretação. Pode. Uma criança de 4, 5 anos não tem interpretação de roubo, mas uma criança talvez de 10, de 9 anos já entende já mais. para adolescência. Já está entendendo. Então vamos para a próxima pergunta, Vamos, produção. Coloca na tela, por favor. Como os pais devem agir? O que fazer nesse tipo de situação? Quando a criança, primeira coisa, nós que somos pais, né, nós somos pais aqui, a gente quer sempre que o filho brilhe. Ninguém está preparado para receber um laudo de um filho com algum transtorno, né? Ou a escola ficar pontuando as falhas da sua criança, mas todo mundo uma hora vai cometer uma falha. Então, quando o seu filho errar, você tem que ser forte diante das fraquezas dele para instruir. Então, o que eu acabei de falar aqui com o pastor Jean, não usar de palavras negativas, não gritar com seu filho, não falar que ele é um ladrão ou uma ladra, isso nunca deve sair dos seus lábios, proferir palavras de maldição, menosprezar, punir, fazer ao ridículo, por exemplo, na frente da sala de aula, falar para todos os coleguinhas que ele pegou material de um particular, ensinar ele levar ao arrependimento e mostrar que aquilo é um erro, que é pecado, a gente não deve pegar as coisas dos outros. E uma coisa muito importante assim que eu vejo no nosso papel de pais é que o melhor ensino é realmente o nosso exemplo. Então você também não deve mentir, não deve pegar as coisas dos outros também e esquecer de devolver, porque às vezes alguém te dá um prato de salgado, você come o salgado e esquece de devolver o prato, a gente também faz isso. Então, para você pega um aquela CD caneta, emprestado, pega um né? CD, Pega não aquela devolve. canetinha ali que você pega, só anotar ali e aí fica com a caneta. Ou compra o CD pirata, tá roubando os direitos autorais dos outros. Então, o inimigo, ele usa das sutilezas para entrar na nossa vida, dentro da nossa família. Então, o nosso exemplo enquanto pais vai valer muito mais que 1000 palavras e 1000 correções. Mas se o seu filho errou, cabe a nós ensinar. E o caráter, gente, ele é formado com pressão. Então, se a criança teve uma atitude indevida hoje, você corrigiu, né, Giovana? A gente conversa muito sobre isso. Quer dizer que ela vai falar hoje com o Davi e amanhã ele está fazendo tudo perfeito. É um ensino progressivo todos os dias, até que a criança aprenda. Entendi.